Zebras, os guerreiros que possuem impressões digitais únicas. Nas pradarias abrasadas pelo sol da África, em meio à poeira que se ergue, surge uma criatura vestida com listras pretas e brancas únicas. O rebanho de zebras ressoa com o ritmo vibrante dos cascos, um símbolo eterno da vitalidade selvagem. Cada zebra possui um padrão de listras único, como a impressão digital de um ser humano. É uma identidade natural que as ajuda a reconhecer umas às outras, entre centenas de indivíduos no rebanho. E você sabia que essas listras não servem apenas para camuflagem? Elas também foram comprovadas como uma arma contra insetos, confundindo as moscas sugadoras de sangue e ajudando as zebras a evitarem muitas doenças. As listras também funcionam como um ar-condicionado natural. As faixas pretas absorvem o sol, as brancas refletem o calor, criando pequenas correntes de convecção que ajudam as zebras a dissipar o calor e se manterem frescas sob o sol escaldante da savana. As zebras são herbívoras, deslocando-se em grandes manadas com centenas de indivíduos. Frequentemente andam junto com antílopes e elefantes, formando uma força defensiva coletiva contra os predadores. O rebanho de zebras é liderado por um macho dominante. Ele exerce o papel de protetor, orienta a migração e garante o direito à reprodução. Mas a vida dentro do rebanho nem sempre é tranquila, principalmente quando o poder é ameaçado. Quando dois machos se enfrentam, a luta explode de forma intensa. Eles avançam um contra o outro, mordendo com os dentes e desferindo fortes coices com as patas traseiras, levantando nuvens de poeira no ar. A luta não serve apenas para afirmar a dominação, mas também para decidir qual macho terá o direito de continuar a linhagem. O perdedor abandona o rebanho, enquanto o vencedor segue protegendo o território e as fêmeas. Em meio à dureza da savana, um momento frágil acontece. Uma zebra fêmea está dando à luz. Apenas alguns minutos após nascer, o potro se ergue cambaleante, com as pernas trêmulas, mas cheias de determinação.
No entanto, a jornada de sobrevivência de uma zebra jovem também esconde outros perigos, às vezes vindos dos próprios membros de sua espécie. Um meia-macho recém-dominante pode atacar e matar os potros que ainda não foram desmamados. Esse é um comportamento bastante peculiar e controverso na comunidade científica, mas que possui um certo significado biológico. Pode parecer cruel, mas essa é uma estratégia evolutiva. Ao eliminar os filhotes, as fêmeas são forçadas a retornar ao ciclo reprodutivo, permitindo que o novo macho transmita rapidamente seus genes. Esse comportamento é chamado de infanticídio para estimular a reprodução. Não surge da crueldade, mas de uma estratégia evolutiva que permite ao macho maximizar o seu sucesso reprodutivo. Por mais cruel que pareça, esse é um mecanismo natural que existe há milhões de anos. Os machos fortes deixam descendentes vigorosos, enquanto os mais fracos são eliminados. É uma forma de seleção implacável, porém eficaz. No entanto, a taxa de sobrevivência continua muito baixa. Leões, hienas e cães selvagens estão sempre à espreita. Apenas os mais ágeis e fortes conseguem chegar à idade adulta. As zebras, com seu manto listrado único e comportamentos surpreendentes, são uma prova da dureza, mas também da sofisticação da natureza. Cada passo da zebra pela savana não é apenas uma jornada de sobrevivência, mas também um lembrete de que a evolução sempre escolhe o caminho mais forte para manter a vida. Rinoceronte, o último guerreiro da savana. Na savana africana queimada pelo sol, um gigante avança com altivez, o rinoceronte. Não precisa se esconder, não precisa de camuflagem. A sua simples presença já basta para impor respeito. Este animal imenso e feroz carrega em si uma força primitiva, uma arma que desafia até os predadores mais experientes. Existem 5 espécies de rinocerontes no mundo,
e a África abriga as duas maiores, o rinoceronte negro e o rinoceronte branco. O imponente rinoceronte branco, com a boca larga e plana para pastar, é geralmente dócil e vive em grupos. Em contraste, o rinoceronte negro é menor, com o lábio pontudo e curvado para arrancar folhas, de temperamento agressivo e vida solitária. Pela savana de pó vermelho, um gigante avança como um tanque vivo. Com até 5 toneladas e mais de 4 metros de comprimento, o rinoceronte dispara com uma força que faz a terra tremer, desafiando todos os predadores. A sua pele grossa e rugosa é como uma armadura, e o olfato e a audição extremamente aguçados ajudam-no a sobreviver. Mas a visão fraca faz com que os rinocerontes se irritem facilmente, prontos para atacar qualquer um que ouse se aproximar. Sob o sol escaldante do meio-dia, um bando de leões cerca um rinoceronte adulto. O seu ataque ressoa como trovão. A poeira sobe densa. O gigante avança com o chifre erguido. Os leões dispersam-se, admitindo que este inimigo ainda não pode ser dominado. Após esses confrontos, o rinoceronte volta à sua vida diária. Ele vagueia pastando, rola na lama para escapar do sol e afastar os insetos, mantendo uma rara tranquilidade na savana. Poucos sabem que os rinocerontes também têm sons próprios. Eles emitem grunhidos, bufos agudos ou gritos estridentes para se comunicar, avisar inimigos ou chamar parceiros. Algumas espécies de aves, como o passarinho oxpecker, costumam pousar nas costas do rinoceronte para se alimentar de carrapatos, criando uma relação simbiótica interessante. Um filhote de rinoceronte recém-nascido é pequeno e frágil. Ele segue a mãe de perto, aprendendo cada passo para sobreviver. A mãe é um escudo firme, pronta para derrubar qualquer um que ouse se aproximar. Na sua jornada até a vida adulta, os predadores estão sempre à espreita. Mas é a proteção incansável da mãe que lhe permite crescer e tornar-se o novo guerreiro da savana. Ao chegar à idade adulta, os machos de rinoceronte não evitam as lutas por território. Duas massas vivas de aço, com várias toneladas, investem uma contra a outra, com os chifres a colidir como martelos trovejantes. O estrondo do choque rasga o ar da savana. A poeira e as pedras espalham-se, a água espirra alto.
e as investidas deixam feridas profundas e abertas. A luta não dura muito, mas deixa uma marca profunda. O vencedor mantém o território, enquanto o derrotado recua para o entardecer, levando consigo as cicatrizes da dureza da vida selvagem. Não apenas os leões, mas até os elefantes gigantes já se confrontaram com rinocerontes. No entanto, o inimigo mais temível do rinoceronte não é o leão, o elefante ou o hipopótamo. É o ser humano. Milhares foram mortos apenas pelos chifres, levando a espécie à beira da extinção. O chifre do rinoceronte não é osso, mas sim composto de queratina, a mesma substância das unhas e do cabelo humano. Essa característica fez dele um alvo trágico da caça ilegal. O rinoceronte, um gigante orgulhoso, símbolo da força primitiva e do espírito indomável da natureza. No entanto, diante da ganância humana, até este guerreiro imortal se tornou frágil. Cada passo do rinoceronte é um lembrete de que a natureza pode ser poderosa, mas também frágil. Proteger o rinoceronte é proteger a alma da África e preservar uma parte da nossa própria essência selvagem. Leopardo, o salto que decide o destino. No ambiente mais implacável da natureza africana, onde todas as espécies lutam para sobreviver, a onça-pintada continua sendo o símbolo supremo da astúcia, velocidade e morte silenciosa. O leopardo é um dos felinos mais perigosos do planeta. Com um corpo ágil, velocidade impressionante e uma pelagem malhada que oferece camuflagem perfeita, ele se torna um predador quase invisível nas densas savanas da África. Diferente de leões ou tigres, o leopardo caça sozinho. Ele usa o silêncio, velocidade explosiva e habilidades de emboscada refinadas para abater a presa em questão de segundos, com o mínimo de esforço. Eles podem correr a até 60 km/h em curtas distâncias e saltar até 6 metros. Mas o mais impressionante é sua capacidade de se esconder, tornando-se praticamente invisíveis antes do ataque.
Com sua capacidade de lutar sozinho e habilidades de caça excepcionais, o leopardo se tornou um símbolo de silêncio letal no mundo natural. A savana pode parecer tranquila, mas a vida e a morte sempre andam lado a lado em silêncio. Um rebanho de antílopes pastando calmamente, completamente alheio ao fato de que já está na mira de um predador mestre. Ele está lá, entre as gramíneas secas, uma sombra fundida à paisagem. O corpo imóvel, os olhos travados no alvo, esperando por uma única coisa: o momento perfeito para transformar o silêncio em um golpe fatal. E então, o momento chegou. O chão tremeu quando a sombra irrompeu, rompendo o silêncio. O rebanho de antílopes entrou em pânico e fugiu em todas as direções. Esta é a lei da savana, escrita com garras e silêncio. Uma vida se apagou para alimentar outra. O predador teve sucesso e sua refeição é a recompensa pela paciência, velocidade e um ataque implacável. A vitória recente agora é apenas o prelúdio de uma verdadeira luta pela sobrevivência. Nesta savana, nenhum troféu é garantido para sempre. Parecia que a recompensa já estava garantida. Mas no mundo selvagem, o inimigo mais perigoso às vezes é aquele que compartilha o mesmo sangue. Normalmente, as onças pintadas só entram em confronto quando há disputa territorial ou conflito reprodutivo. Para elas, o território é um bem sagrado de sobrevivência que não pode ser violado. Mas hoje, o motivo não é território, nem acasalamento. Um pedaço de carne ensanguentado pendurado em um galho deu início ao confronto. No alto do galho, um leopardo rosnava enquanto devorava sua presa. De repente, outro subiu em um salto, com os olhos em chamas. Um golpe poderoso lançou um deles ao chão. O outro saltou logo em seguida, mergulhando numa luta feroz.
A batalha termina e o invasor é forçado a recuar em derrota. O vencedor ruge com bravura sob o sol escaldante, orgulhoso, mas visivelmente exausto. Na savana implacável, até mesmo um semelhante pode se tornar inimigo, se isso significar uma chance de sobrevivência. O preço de uma refeição às vezes é pago com sangue e garras. Exausto, mas atento, ele arrastou a presa para o alto de uma árvore, um refúgio seguro. Mas antes que pudesse provar, a presa caiu. Ele se lançou imediatamente, arriscando tudo para recuperá-la. Nesse momento, outro oportunista aparece. Uma hiena solitária, talvez atraída pelo barulho da luta. Mas em vez de atacar como de costume, ela permanece à distância, observa com cautela e parece estar esperando. A onça vira-se para o intruso e solta um rosnado de aviso, mas não ataca. Talvez esteja exausta, ou talvez entenda que outra luta agora seria arriscada demais. Naquele instante, entre dois inimigos de longa data, estabeleceu-se um estranho acordo. Não houve mais sangue, nem rugidos, apenas uma aceitação silenciosa. A natureza nem sempre é um campo de batalha sangrento. Às vezes, ceder também é um instinto, não por bondade, mas por uma escolha inteligente para continuar vivo. E então, entre os campos queimados pelo sol, aquela sombra dourada e malhada surge novamente em silêncio, graciosa e invisível, como se nunca tivesse partido. Mais uma vez, está pronta para o próximo salto silencioso, o salto de um predador implacável. Para sobreviver, os gnus precisam atravessar rios, enfrentar águas implacáveis e escapar da perseguição constante dos predadores. É essa resistência e determinação que os tornaram um símbolo de sobrevivência na região de Serengeti. Fúria selvagem, o andarilho indomável das savanas. O amanhecer ilumina as vastas planícies do Serengeti, onde milhões de gnus iniciam sua árdua jornada em busca de novos pastos. Cada passo
é prova da resistência extraordinária desta grande espécie migratória. Os rebanhos seguem uns aos outros como um rio negro sem fim, cruzando corajosamente campos áridos e pântanos lamacentos. Apesar da fome e do cansaço, o instinto de sobrevivência os impulsiona a seguir sempre em frente. Seus chifres curvos e pernas resistentes os ajudam a suportar o clima severo. Cada filhote nascido durante a jornada precisa aprender a se levantar rápido ou se tornará banquete para predadores à espreita. Os cascos trovejantes levantam uma espessa poeira do chão, misturando-se aos sons da savana que desperta. A jornada de sobrevivência dos gnus começou, percorrendo centenas de quilômetros por terras mortais. Elas precisam enfrentar predadores pacientes como cães selvagens e leões. Cada dia é uma prova implacável, obrigando-as a não recuar, nem por um único e frágil instante de respiração. Os gnus se movem em ordem, o líder explora o caminho e o último vigia os inimigos. Sua união forma o maior escudo que protege os mais frágeis nesta jornada difícil. À distância, sombras silenciosas se escondem na grama alta. Olhos brilhantes seguem cada movimento, prontos para atacar a qualquer momento e tirar a vida do mais fraco. Apenas os gnus ágeis e vigilantes sobrevivem até o fim da migração. Cada dia que passa é uma batalha silenciosa entre a vida e a morte, sem piedade. Na grama amarelada, um predador espreita, corpo abaixado, olhos fixos no filhote que se afastou do rebanho. De repente, ele dispara como uma flecha viva. O chão treme, a poeira sobe densa. O coração da presa bate descontrolado em terror absoluto. Em poucos segundos, a distância desaparece. Um salto preciso. Garras apertam as costas do gnu. Um grito de pânico rasga o ar. Então, uma mordida fria encerra tudo.
Quando a presa caiu, os guepardos desfrutaram tranquilamente do prêmio conquistado. Mas pouco depois, um bando de abutres cobriu o céu. Em menor número, os guepardos foram obrigados a abandonar a refeição inacabada e recuar em silêncio. Os sobreviventes continuam andando, tentando esquecer o horror, mas o cheiro de sangue fresco permanece, lembrando que nunca houve segurança real aqui. Quando a noite cai, os gnus se movem silenciosamente em busca de um lugar para descansar. Mesmo exaustos, permanecem atentos, pois a qualquer momento um predador pode surgir da escuridão. O amanhecer chega outra vez. Olhos cansados se abrem. E como se nenhuma perda tivesse ocorrido, o rebanho continua a jornada sem fim, incapaz de parar. Sob o sol escaldante do meio-dia, o rebanho sedento se aproxima silenciosamente do pântano. Embora saibam que predadores esperam ali, precisam arriscar tudo, pois não há outro jeito de sobreviver. O som constante dos cascos afundando na lama molhada ecoa suavemente. Olhos atentos examinam cada sombra escondida na grama alta. Cada gole de água traz o perigo invisível que ronda. Zoe, os filhotes mamam depressa, tremendo sob o sol implacável. Mesmo nesses breves momentos de descanso, o rebanho jamais pode relaxar de verdade, pois o perigo pode atacar a qualquer instante. Tumei, no meio das pastagens da savana, uma fêmea de gnu se ajoelha para dar à luz. O filhote trêmulo se esforça para ficar de pé, impulsionado pelo instinto de retornar ao rebanho e evitar predadores à espreita. O momento chega e as sombras dos predadores surgem lentamente. A matilha de hienas pintadas se abre em arco, fechando o espaço em silêncio. Seus olhos brilham com o fogo da fome. Risadas selvagens rasgam o ar silencioso. A matilha avança como uma tempestade cinzenta enfurecida. Os filhotes se espalham em pânico no círculo mortal.
Um filhote frágil quase se separou do rebanho. Ele tropeçou em pânico. A mãe correu imediatamente para protegê-lo, ajudando-o a escapar das mandíbulas do predador a tempo. Quando a tarde cai, eles seguem novamente. Passos cansados cruzam a grama seca, deixando rastros de uma jornada que nunca termina até surgirem novos pastos. À frente está o rio Mara impiedoso, a fronteira final da migração. Sob suas águas turvas, mandíbulas de crocodilos esperam. Mas sem volta, os gnus precisam arriscar tudo para atravessar. Um a um, eles saltam. A água espirra em espuma branca. Gritos ecoam quando mandíbulas de ferro se fecham em corpos trêmulos. Uma travessia pode ser a última viagem. Os que sobrevivem rastejam até a margem, exaustos ao extremo. Mas mesmo depois de fugir dos crocodilos, precisam vigiar predadores que esperam em terra. Cada migração é uma sinfonia feroz, onde vida e morte se misturam. Cada indivíduo contribui para um retrato da natureza que não poupa ninguém. Os gnus não são os mais fortes, mas sua resistência e espírito inquebrantável os mantiveram vivos por milhões de anos. Uma espécie resiliente que escreve a lenda da savana. E os gnus seguem silenciosamente seu caminho. Nada pode impedi-los de avançar com perseverança até que a grama verde surja no limite embaçado do horizonte. E então, uma nova estação começa. A lenda dos gnus se reescreve, uma épica de sobrevivência que ecoa pelas planícies da África, sem fim.
rugido e toda a savana silencia. Em Savuti, a terra implacável da África, o sol não só trazia calor abrasador, mas também iluminava os passos de predadores orgulhosos. Os leões se sentavam em silêncio entre a relva, olhos vigilantes e frios como lâminas. Protegiam seus filhotes frágeis, enquanto preservavam uma linhagem selvagem que nunca se apagaria. Pequenas silhuetas brincavam entre a grama amarelada, membros ainda desajeitados, mas cada movimento já carregava a semente do poder e prometia um futuro eterno. Um olhar distante percorria o horizonte, onde o perigo espreitava em silêncio. Cada respiração carregava o cheiro da relva seca, lembrando que a paz só existe enquanto os fortes permanecem de pé. Na savana, onde a vida e a morte se separam por um único suspiro, os leões se preparavam. Instinto, fome e orgulho estavam prestes a explodir numa tempestade furiosa de caça. Na manhã tranquila, o grupo observava em silêncio os impalas bebendo água. Olhares frios se fixaram em cada passo. Naquele silêncio, a respiração se tornava tensa, aguardando uma explosão sem piedade. A orelha de um impala se contraiu levemente. Seus olhos se ergueram com desconfiança. Mas já era tarde demais. A sombra do predador surgiu como um raio, fazendo o chão tremer com seu salto explosivo. Num piscar de olhos, o leão derrubou sua presa, fazendo a manada de antílopes fugir em pânico. Na planície, batidas de coração aceleradas se misturavam aos rugidos ferozes, deixando um rastro de caos entre a vida Mambejiaut. Quando o calor sufocante do meio-dia chegou, os caçadores deixaram o abrigo. Um rugido profundo ecoou pela planície, uma declaração silenciosa de guerra a cada criatura. Passos deslizaram sem ruído pela grama seca.
os olhos ardendo com determinação. O enorme rebanho de búfalos avançava à frente, sem perceber que a morte já se aproximava. A distância encurtava. Cada batida do coração soava como tambores de guerra. O ar ficava tenso como um arco prestes a disparar antes que a caçada sangrenta começasse. O ar mergulhou em um silêncio arrepiante. A manada de búfalos nem imaginava que a foice da morte se aproximava. O ambiente parecia prender a respiração, à beira da explosão. De repente, a sombra do caçador irrompeu. Mas naquele dia, a vontade da presa queimava mais forte. Os búfalos avançaram num contra-ataque desesperado, chifres derrubando o predador em meio a gritos caóticos. Os leões pararam, respiração pesada, a vitória se dissolvendo como um miragem. Na planície ressecada, o fracasso se gravava silenciosamente na memória, lembrando que essa terra nunca perdoa a imprudência. Depois dessa caçada fracassada, quando as garras não conseguiram subjugar o rebanho teimoso, os leões provaram o amargor da fome e da derrota. Aqueles que antes acreditavam que a força bruta sempre garantiria a vitória, agora entendiam que paciência e astúcia eram as armas mais preciosas. No passado, avançaram com fome juvenil e sede de conquista, apenas para recuar diante da fúria dos búfalos. Desse fracasso, cada leão aprendeu a conter os impulsos impetuosos e observar a presa com olhos mais atentos. O amanhecer desponta, lançando um tom dourado e acolhedor no horizonte. Os predadores deixam seu descanso e avançam para a savana, carregando uma determinação silenciosa. Agora, não há mais medo, apenas o desejo ardente de provar sua força.
A manada de zebras pastava distraída, sem saber que a morte espreitava em cada movimento sutil da grama. A distância se estreita, o ar fica insuportavelmente tenso. Um batimento cardíaco separa a calmaria do confronto mortal que se aproxima. De repente, o silêncio explode. Um vulto dourado dispara como um raio, trazendo consigo a força devastadora de um predador implacável. O bando de leões rapidamente derrubou a presa. O chão tremia sob os cascos frenéticos, enquanto as zebras em pânico fugiam, levantando uma nuvem de poeira sufocante. Um grito angustiante rasga o ar, enquanto o leão aperta a garganta da presa. A alcateia o cerca imediatamente, rosnando como se proclamasse seu domínio. O troféu vermelho sangue brilha, uma recompensa sombria por força, paciência e uma frieza implacável. Uma brisa suave espalhou o cheiro de sangue pela savana. Abutres sobrevoavam ao longe, esperando pelos restos. Quando os leões enfim partiram, só então os necrófagos ousaram descer para o banquete inacabado. Com o tempo, acumularam força, paciência e cicatrizes que marcavam a memória do fracasso. Agora, ninguém mais ousava duvidar da determinação dos caçadores, prontos para enfrentar qualquer desafio que o selvagem trouxesse. O banquete sangrento chegava ao fim, seus passos pesados de triunfo. Mas nesta terra impiedosa, descanso é apenas um instante. Os caçadores seguiram, numa jornada infinita para manter o trono. Obrigado por acompanhar a vida selvagem nesta jornada pelo mundo selvagem. Um lugar tão fascinante quanto implacável. Cada criatura e cada momento na natureza carrega uma história de sobrevivência de tirar o fôlego. Se você gosta de aventuras emocionantes e autênticas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história épica que vem por aí. E não se esqueça de deixar seu comentário. Sua opinião é o que nos motiva a melhorar a cada dia.